Então o ilusionismo ele foi crescendo, e na Índia o ilusionismo é muito forte, tá? Essa questão de você criar siddhis, poderes paranormais, é algo muito presente na tradição indiana. Por nada, hein, Marcelo? É muito presente na tradição indiana, tá? O próprio Yoga Sutra, que é um livro clássico do yoga que a gente usa muito, ele descreve ali diversos siddhis, mas a gente não pode comprovar esses siddhis, sabe? Eles são todos frutos de história, eles são frutos de lendas, eles são frutos de contos, e muitas vezes na antiguidade não se tinha forma de validar, era realmente tudo na crença oral, sabe? Então eu sempre penso na questão do Marco Polo, né, que foi um viajante que viajou pelo mundo todo, e quando ele chegou na Europa, ele começava a contar coisas que, não, em determinada parte lá existe um dragão, em determinada parte lá existe um bicho que vocês nunca viram, e tal, e eles não tinham como validar aquilo, e todo mundo acabava acreditando que era verdade, porque o cara estava dizendo. Então essa mesma coisa acabou acontecendo para esses charlatães de poderes paranormais, né? Então aqui no Brasil a gente teve um muito famoso que foi o Thomas Green Morton, não sei se vocês lembram desse cara. Ele fazia várias coisas, ele tinha uma coisa protuberante aqui, e daí ele soltava uns raios e fazia umas coisas assim e tal, e no final esse cara acabou sendo desmascarado como mais um mágico, né? Porque o mágico, ele faz o quê? Ele chama o seu sentido para uma determinada área, você começa a prestar atenção naquilo, mas do outro lado, com a outra mão ou numa outra coisa, ele tá produzindo ali a transformação que depois ele vai te mostrar. E como você não captou, você ficou numa outra área ali, você... então deixa eu ver, quando você viu, bum, você perdeu aquilo ali e você acha que é uma paranormalidade, que o cara tirou aquilo ali da além, mas na verdade ele só enganou os seus sentidos, tal como o demôniozinho ali do Descartes enganava ele. Então, todos esses ilusionismos, eles acabaram não sendo provados, nunca teve de fato uma prova com relação aos ilusionistas. E daí, isso foi totalmente desmascarado, digamos, esse cara que é o James Randi. Ele teve uma ideia sensacional, uma ideia fantástica, e aí ele acabou desmascarando, comprovando toda essa farsa que existe de falsos gurus, falsos charlatães. Walter Mercado e por aí vai. O Walter Mercado era astrólogo, né? Então o que esse James Randi fez, tá? Ele era um filósofo, ele era um pensador, e ele começou a ser... a profissão dele inicial era mágico. E quando ele foi sendo mágico, ele começou a ver que tudo aquilo ali era uma ilusão, e que todo mundo que falava que tinha poderes paranormais, que tinha não sei o que, aquilo ali era tudo mentira. Então ele começou a desafiar esses caras a provar que de fato eles tinham aqueles poderes. E ele começou a ir às últimas consequências. Primeiro ele pegou e começou e aí ele começou a provar, e o que ele fez? Ele fez um desafio de $1 milhão de quem conseguisse comprovar algum tipo de poder paranormal. Então, se você tinha algo assim que comprovaria que você era de fato um paranormal, você poderia ir lá apresentar a sua tese para ele, e se fosse comprovado, ele daria para você R$1 milhão. Então, na época do James Randi, teve um mágico muito famoso que era o Uri Geller. Quem tem mais idade aí deve lembrar desse cara. Ele foi no Jô Soares, foi no Faustão. No Brasil, no Faustão não sei, mas o Jô Soares com certeza ele foi. Então esse Uri Geller ficou mega famoso, mundialmente famoso. E o James Randi falou, cara, esse cara é uma fraude. Esse cara tá mentindo. Ele tá fazendo coisa, ele tá dizendo coisas que nananana. Foi pra cima dele, começou a apresentar essas teorias contra o Uri Geller, e o Uri Geller ficou transtornado, assim, porque ele começou a perder toda a fama que ele tinha e processou o James Randi. E aí perdeu. Depois ele processou de novo e perdeu de novo. Então ele acabou perdendo 2 vezes, e o James Randi, além de provar que ele era um mágico, que ele não passava daquilo ali, ele colocava sempre, o cara, faz uma apresentação pro meu projeto. Faz uma apresentação pro meu projeto que eu vou te dar $1 milhão. É só você apresentar lá, trazer todas as evidências, tal, a gente faz verificando e você ganha a grana. Não teve jeito, o cara não conseguiu provar, e isso comprovou que de fato ele era um charlatão, não passava de um charlatão, e com isso
o James Rate reforçou que todo mágico nada mais é do que um enganador, entendeu? Ele é um enganador. Então todo mágico ele acaba sendo um ilusionista que usa essa questão dos sentidos para enganar as pessoas e que usa essa questão de que a gente não tem ainda uma explicação tão nítida do que é a mente, se a mente de fato pode criar coisas externas. E o que é interessante é porque esse James Rand, como começou a sair essas pesquisas do Masaru Emoto, falou assim, cara, vem pra cá provar isso aqui, vamos fazer uma validação desse teu teste aí, deixa vários cientistas comprovarem a tua tese, eu te dou $1 milhão. O que esse cara fez? Esse Masaru Emoto arregou, não foi lá, não comprovou, não fez coisa nenhuma e simplesmente ficou ali dizendo que ele já tinha tratado 10 mil pessoas e que ele tinha comprovações e blá 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 blá, mas de fato ficou tudo nessa especulação toda e nunca se conseguiu comprovar com algum experimento científico que a mente transforma a matéria. A mente não é capaz de afetar algo que está externo ao nosso corpo. Ela não é capaz de modificar uma partícula de água, seja por palavra e por aí vai.